A desnutrição infantil já foi o maior problema de saúde pública no país. Dados da ONU, Organização das Nações Unidas, mostram que na década de 70, 30% das crianças entre 5 e 9 anos estavam com indicadores da doença, cenário que este pesquisador conhece bem. As pessoas agora têm mais acesso à água, ao esgoto e à coleta de lixo em casa. Coisa que antes o acesso era de fato muito restrito. Apenas famílias mais ricas, das regiões mais abastadas do país, poderiam contar com esse tipo de serviço. Hoje a realidade é outra. A mortalidade de crianças brasileiras subalimentadas caiu quase 60% nas últimas décadas. O Brasil cresceu, a economia se desenvolveu, mas as políticas públicas não são as únicas responsáveis por essa mudança de cenário. Iniciativas individuais também contribuíram. Algumas iniciativas surgem dentro das universidades, como é o caso aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das maiores do país. Diante da urgência em se combater a desnutrição infantil, o trabalho desenvolvido em laboratório e em sala de aula contribui para transformar a vida de milhares de pessoas. O exemplo mais claro vem desta creche em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, cidade que é o terceiro município mais populoso de Minas Gerais, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem gosta do mingau? O mingau é a primeira refeição servida aqui, mas não é um mingau qualquer. Segundo a direção da unidade, a mistura contribui para a qualidade nutricional dos pequenos. Esse pão forte, ele faz justamente incrementar, porque além do almoço e jantar que eles têm, o pão forte, como é uma farinha enriquecida, ela faz um grande componente para esse tipo de trabalho. O produto enriquecido com fubá, farinha de trigo, açúcar, óleo de soja, arroz, soja, vitaminas e sabor é a base da patente mais antiga da UFMG. Eu trabalhava na época em imunologia, a molécula, mas eu me interessei em saber o conjunto da molécula, como é que se comporta. O conjunto é o ser humano todo. Aí queria comparar a imunologia do conjunto da criança antes de renutrir e depois de renutrir. E para isso é necessário ter algum alimento. O alimento imaginário foi o pão forte. Criado em 1989, o pão forte, como ficou conhecido o composto, mudou a alimentação de várias crianças carentes em todo o estado. Para o inventor, ele é motivo de orgulho e uma forma de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela academia científica. A universidade pode trabalhar com atenção à educação transformando-se em inovação. E é fácil, desde que o professor não diga minha sala de aula, meu aluno, meu livro, minha prova, minha disciplina. Ele deve se incorporar num conjunto que é a universidade. A universidade em prol do país. O papel da universidade foi essencial, seja o papel direto, ou seja, prestando serviço para melhorar esse cenário, ou seja, o nosso papel indireto, que é formando profissionais de qualidade para que esses profissionais, após deixar a universidade, pudessem trabalhar atenuando o sofrimento dessas famílias. Contribuição que a universidade deve continuar a dar quando a missão é combater a mortalidade infantil. Isso porque, segundo dados da ONU, no Brasil, cerca de 60 mil crianças menores de 1 ano de idade ainda carecem de nutrientes essenciais para viver. Essas crianças que têm desnutrição têm pior performance acadêmica, vão ter inclusive características comprometidas na vida adulta. Já se sabe, por exemplo, que essas crianças tendem a ter menor desenvolvimento cognitivo global, então quando elas são adultas, elas têm menos chance de arrumar um emprego que pague melhores salários, elas têm maior dificuldade no mercado de trabalho, dentre outras dificuldades sociais que podem surgir.